Paz família, Pastor Digão aqui. Estamos no terceiro dia de jejum, oração, pílulas da Palavra de Deus, profundidade da Palavra de Deus, oração e jejum. Esse tripé aí da nossa espiritualidade, esse tripé das nossas disciplinas espirituais, vamos mudar completamente a nossa vida e a nossa história. Quero dar um oi aqui para toda a família da Igreja Alvo, um abraço a todos vocês, uma honra estar tendo esse tempo com vocês tão maravilhoso. Também aos meus irmãos de todo o Brasil, de todos os lugares aí, que eu sei que tem muita gente aí nos acompanhando e meditando juntos aqui na Palavra de Deus, orando juntos e também jejuando, né? Então, jejum é tempo de avançar, é tempo da igreja avançar, é tempo da igreja entender quem ela é na sociedade, é tempo da igreja abrir as portas através do sobrenatural, ver o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então, terceiro dia, se você está acompanhando somente agora esse momento aqui de palavra e de oração, nós já tivemos outros 2 dias, depois acompanha lá, eles estão aqui salvos aqui no meu Instagram, mas também estão salvos no YouTube, Rodrigo Aldeia. Você pode ir lá tem muito ensino, lá tem, além das escolas de oração e ensino, também tem as lives de oração e jejum que estamos fazendo. Estamos no terceiro dia e vamos, tá? Glória a Deus por isso. Nós vamos hoje falar sobre o tema da unidade e eu acredito, biblicamente falando, é um dos temas mais importantes e mais complexos de se viver isso, mas que a palavra de Deus nos guie e nos instrua para que a gente possa ver o verdadeiro sentido e o poder da unidade praticada pela igreja. Amém? A unidade é poderosa, a unidade atrai o céu na terra, a unidade faz com que o Senhor ordene a sua bênção ali, a unidade faz com que nós possamos experimentar capacitação, visitação, unção do alto. Então nós sabemos a importância de ser essa família de Deus. O que é unidade? O que a palavra de Deus diz sobre unidade? O que a Bíblia fala sobre essa unidade tão poderosa, né? Então, assim, 1 Coríntios 12:12 nos diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós sabemos aqui que o corpo de Cristo é essa unidade tão desejada e esperada na palavra de Deus. A Bíblia nos fala diversas questões que não são unidade. Muitos confundem a unidade com, por exemplo, a primeira confusão que o pessoal faz a unidade é estar junto no local. Então, tem um local, tem um povo lá, então esse povo está unido lá. Não, isso não é unidade, isso não é. Ali é uma reunião, ali é estar junto. Unidade é outra coisa. Ali é fazer algo, é tentar criar uma unidade. E a Bíblia não nos pede para criarmos unidade, porque nós somos unidos em uma situação só. Nós não somos unidos pela doutrina. Sim, Deus coloca pessoas que creem de uma mesma maneira para cumprir o propósito que lhes são particular. Tá tudo certo, mas não é isso que é o vínculo da unidade, porque o dia que um discordar, um dia que um tiver um ponto diferente do outro, ele, além de abandonar o seu irmão muitas vezes, ele quebra vínculos, quebra relacionamentos. Não é essa unidade espiritual desejada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Então a palavra de Deus também nos diz, nós vamos entendendo ali que unidade não é estar com pessoas que somente as pessoas que você gosta. Então a gente vai segregando, a gente vai participando somente de grupos que nos agradam, de grupos que nos trazem alguma particularidade, alguma afinidade, a gente vai se juntando nesses grupos. Isso também não é unidade. Se você vê o que Jesus
quis nos deixar de exemplo quando chamou os 12 apóstolos, você vai ver que ali existiam divergências e diferenças das mais diversas, tá? Então, é muito importante entender o verdadeiro significado da unidade. Nós temos que tomar um cuidado enorme nisso, porque se nós não percebemos, nós vamos deixar essa força que é a unidade roubar a grandeza do propósito que Deus tem com todos nós. Cada um foi chamado para cumprir um propósito diante de Deus, e quando nós entendemos o propósito, nós vamos viver coisas extraordinárias com o nosso Deus. Nós temos que tomar um cuidado para não nos tornarmos individualistas. Muitas vezes nós somos individualistas, achando que nós conseguimos cumprir somente nós o propósito de Deus. A Bíblia diz também que isso não é unidade. Eu junto o meu grupo e nessa individualidade eu vou cumprir um propósito. Vou falar algo claramente, meditando na palavra, mergulhando nos textos bíblicos, principalmente na sua originalidade do grego e do hebraico, nós entendemos que é outra coisa. Cada grupo, cada tribo da Bíblia, cada igreja, por exemplo, do Novo Testamento, que Paulo os instruía, nós vemos que cada um tem uma partezinha do quebra-cabeça para cumprir um propósito naquela geração. Ninguém sozinho tem esse quebra-cabeça inteiro, né? Esse quebra-cabeça inteiro. Então, nós vamos entender esse poder da unidade. Nós temos que entender que a unidade é muito além do que tudo isso. A unidade não é gerada por nós, a unidade ela é gerada em Cristo, por Cristo. E o texto bíblico que eu quero usar com vocês aqui hoje, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios é um texto maravilhoso que fala sobre unidade, que fala sobre sermos um, que fala a importância do que significa o corpo de Cristo. E Efésios 4, ele traz um resumo poderoso do que realmente é a verdadeira unidade. Eu quero meditar com vocês nesse texto, depois orar, para que nós possamos ver o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, tá? Então, se você está entrando agora aqui, daqui a pouquinho, volta lá. Eu dei uma breve explicação do que a palavra de Deus diz, o que é unidade, não o que eu acho, não o que o meu irmão acha, mas o que significa a verdadeira unidade, e que nós possamos ver isso acontecendo, né? Paulo diz assim, rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamado, né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então aqui nós sabemos que não tem como cumprir o chamado e a vocação que Deus nos deu se não estivermos em unidade, suportando uns aos outros em amor. E é isso mesmo, às vezes vai ter dificuldade de lidar com alguns tipos de temperamentos, diferenças de cristãos, de irmãos, de pessoas, mas não é no seu esforço, é no amor de Deus em nós, é ser cheio desse amor, como o apóstolo Paulo diz, cresçam no amor de Deus, e quanto mais esse amor for crescendo em nós, mais nós vamos conseguir ser um, como é a oração e o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus e nosso Pai. Esforçando-os, versículo 3, diligentemente, não é só tentar se esforçar, é esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, olha aqui, ser um, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então é o Espírito que vai ajudar nós sermos um, não é o Espírito que vai ajudar nós sermos um em Cristo Jesus. Então todas as dificuldades que nós tínhamos, Jesus quebrou na cruz para que nós realmente agora assumíssemos a nossa verdadeira identidade em Deus, a nossa natureza em Deus. Então ser um, ter unidade, não é se juntar a um grupo num local, trata muito mais de quem você é em Deus. Nós somos família de Deus, nós somos um em Cristo Jesus, há um só corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós achamos que aquele irmão
é pior que aquele outro, que aquele grupo é pior que aquele outro grupo, que aquela instituição é pior que aquela outra instituição, que aquele povo não é tão... Não, cada um tem um propósito diante de Deus, cada um tem um destino profético diante de Deus, e não é porque eu não estou com aquele meu irmão que eu não vou ter nem relacionamento e nem comunhão com ele como irmão. Errado, tudo errado. Todos é um só corpo no Senhor. Sim, nós nos reunimos em grupos, que esses grupos têm visões, palavras, direcionamentos, chamado, vocação, como nós lemos aqui, né? E a graça, versículo 7, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 11 desse texto, vamos lá, versículo 13, até que todos, né, ele deu uns para apóstolos, profetas, um para as mestres, pastores, evangelistas, até que todos cheguemos à unidade da fé, olha aí, ó, a unidade, ó, da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual que é o propósito do ministério? Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o propósito dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres? É que eles possam, através do seu dom, do seu chamado, levar a igreja à unidade da fé. Nós não nos unimos porque nós temos particularidade ou gostamos de um de outro. Nós nos unimos pela fé em quem Cristo é e quem ele planejou que nós fôssemos um. E é assim que a igreja vai mudar uma história de uma região. É assim que a igreja vai mudar a história de uma cidade, de uma família. Nós somos um. Não é o que nós sozinhos não conseguiremos produzir unidade. É a unidade do Espírito. O Espírito em nós vai trabalhando algo em nós para que nós possamos conviver principalmente com o diferente. Todos nós precisamos de alguém diferente caminhando conosco para alinhar muitas áreas de nossas vidas. Não tem como ser igreja se não tiver a comunhão do Espírito. Não tem como ser igreja se não andar junto. Não existe isso. Isso não é bíblico. Então, até que cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade de Cristo no corpo, para que não sejamos mais meninos agitados pelo um vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então o que acontece? Quando a igreja não entende o que significa unidade, ela não tem maturidade, ela não cresce, ela fica estagnada, porque vão ter aquelas meninices, vão ter aquelas questões do dia a dia, vão ter aqueles sentimentos de pertencer somente a um grupinho de amigos, pertencer a outro grupinho de amigos, e não, que nós possamos crescer em maturidade para que o corpo de Jesus Cristo, numa cidade, numa nação, que o corpo de Jesus Cristo cresça poderosamente numa cidade, e assim a Bíblia diz que quando formos um, Cristo vai ser conhecido, vai ser visto naquele lugar. Então versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui ele vai falando um pouquinho mais, mas esse texto é poderoso, esse texto é precioso, esse texto é maravilhoso demais, porque ele vem falar o que realmente é a unidade. A unidade é através do Espírito, é a unidade em Cristo, é a unidade entre os irmãos. Então nós temos que parar com as nossas muitas meninices que levantam muros de separação entre os servos de Deus. Dentro de uma própria igreja existe isso, que nós deixamos as meninices que impeçam esse crescimento, essa maturidade do corpo de Cristo, e nós possamos ver céus abertos, poder de Deus, nós possamos ver a glória e o poder da presença de Deus vindo com tanta autoridade sobre nós, e é isso que nós temos que entender. Então, quando Paulo está indo no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus, o Senhor o encontra ali, tem um encontro violentíssimo com ele, ele fica cego, e Jesus poderia ter feito um milagre ali na vida dele, naquele momento, mas o que Jesus falou? Vai para casa lá e aguarda, fica lá.
Quem é que foi lá para auxiliar? Homens que foram avisados pelo próprio Senhor para irem lá e orar por Paulo, compartilhar a palavra por Paulo, e eles, naquele momento, eram inimigos, eram pessoas que eram de lados opostos. E quando Jesus entra no processo, ele só vem mostrar que a unidade é muito além do que nós cremos, é muito além do que nós entendemos, a unidade é muito além do que você possa entender sobre Bíblia, espiritualidade, é muito além do que isso. O inimigo da igreja com a igreja, o próprio Senhor Jesus tem um encontro violento com um chamado Saulo, depois vem e manda a própria igreja ir lá. Isso é igreja, isso é unidade. Unidade não é aquilo se juntar somente num local e adorar o Senhor. Unidade é entender quem somos em Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Independente do que seja, do que aconteça, nós somos aqueles que podem atrair e fazer a diferença, como aconteceu com a vida de Paulo. Um inimigo da igreja se tornou o maior evangelista da história da humanidade, porque esse homem unicamente, simplesmente recebeu um comando, ficou aguardando. E quem foi lá? A igreja. É óbvio que se acontecesse um cenário desse hoje, qual igreja iria lá orar por Paulo? Qual igreja iria lá entender o poder da unidade do corpo de Cristo? Paulo também era antes da fundação do mundo, quando ele mesmo falou, eu fui chamado antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender em Deus o que é essa verdadeira unidade, que tem pessoas totalmente perdidas por aí, porque a igreja, muitas vezes com as suas meninices, tem mais afastado do que chamado esses Saulos para dentro da igreja, tem mais afastado do que entendido como igreja, juntos, em unidade, o que significa ser um, né? Então Paulo não foi chamado por Cristo aquele dia, ele mesmo testificou à frente que antes que o mundo fosse criado, Deus o chamou. Ele já tinha uma palavra de Deus, ele já tinha um propósito em Deus. Ninguém pode anular isso, ninguém pode apagar essa verdade. O problema é que a igreja às vezes entende e olha o Paulo, olha aquele pessoa que talvez não é aquela que você mais quer caminhar junto ou compartilhar de princípio, mas muitas das vezes é o que a igreja hoje está fazendo. Então a unidade é além. Nós precisamos subir, olhar além dos muros e ver os irmãos, os Saulos, os Paulos que estão perdidos por aí também, ajudar-nos no que a gente puder, usar os nossos dons e isso o corpo de Cristo crescendo e em maturidade. Que essa seja uma palavra ao teu coração e esse jejum possa trazer realmente o que a unidade representa no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar aqui, vamos pedir para que essa unidade se manifeste em nossas vidas, na minha vida, na tua vida, dentro da tua casa, mas também nas igrejas, e nós possamos ver avivamentos poderosos da parte de Deus vindo sobre diversas regiões da nossa nação, e nós possamos ver essa unidade tão poderosa que o diabo ataca tanto, que o diabo ataca de todas as formas, dentro das nossas próprias casas, dentro das igrejas. O diabo ele tem um esforço tão gigantesco nisso, porque ele sabe que quando a igreja entender que não é só estar num prédio ou num lugar reunido, mas ser família de Deus, saber da onde você pertence, saber qual é a tua natureza. A tua natureza é fazer parte do corpo de Cristo. Isso nós vemos que Paulo, no verso que nós lemos aqui em Efésios 4:3, diz, esforçando diligentemente para preservar a unidade. Então não é que você vai gerar unidade, você tem que manter essa unidade no Espírito, e ela vem através de saber quem você é em Deus. Você é corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Então que os muros não impeçam de nós cumprirmos o propósito ao qual nós somos criados, sermos um, manifestar a glória de Deus na terra. Vamos orar? Pai, te agradeço, te louvo pelos meus irmãos que aqui estão e por todos esses também que agora estão ouvindo essa ministração e agora orando comigo aqui juntos, nesse terceiro dia de jejum, estamos orando por unidade. Eu venho te pedir, ó Pai, que o céu se abra de uma maneira poderosa, que nós possamos ver a Tua glória, como o apóstolo Paulo viu e ele entendeu o verdadeiro significado da igreja, é ser um, é ser o corpo de Cristo. Pai, que não somente as nossas reuniões, não somente as nossas uniões, não somente estar num prédio, ó Pai, possa representar
o que é o corpo de Cristo, mas que a nossa natureza possa dia após dia dar esses frutos e mostrar esses frutos que somos um. Se a tua igreja precisar perdoar, que ela possa perdoar. Se a tua igreja precisar, Pai, curar as feridas que ela mesma muitas vezes fez, que eles possam ir lá e curar essas feridas. Se as divisões e as pontes foram derrubadas, ó Pai, por causa de doutrinas, por causa de marcas, por causa de cultura eclesiástica, ó Pai, também que essas pontes sejam reconstruídas. Eu venho te pedir, ó Pai, que toda divisão caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu venho te pedir que a divisão, ó Pai, dentro das igrejas, a divisão dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, ó Pai, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar aonde tem uma divisão, ó Pai, que a tua bênção venha, ó Pai, tocar essas casas, essas famílias, ó meu Senhor. Até mesmo nós como indivíduos, ó Pai, que estamos divididos e separados do propósito que o Senhor tem conosco nessa terra. Alinha os teus propósitos conosco, alinha, Pai, os teus planos com as nossas vidas. Faz a tua obra poderosa acontecer no nosso meio, ó Pai. Nós te pedimos isso de todo o coração, meu Senhor, que as divisões vão caindo por terra. Divisões dentro das famílias, dentro das casas, dos casamentos. Eu te peço e oro, ó Pai, pelos meus irmãos, pelos líderes, pela aqueles que frequentam a igreja, por pastores, ó Pai, pelos teus servos que estão por toda essa nação sendo alvos de ataque, de divisões das mais diversas, mas que a tua glória, que a tua presença, Pai, que o teu sacrifício naquela cruz, que o teu corpo foi rasgado e dividido para que nós recebêssemos essa união, que nós possamos ver as casas sendo tocadas por essa unidade, as igrejas entendendo o verdadeiro sentido da unidade, um cuidando dos outros, um abençoando a vida dos outros, um se importando com a vida dos outros, ó Pai, porque nós fazemos parte desse corpo que um serve ao outro, ó Pai. Dessa maneira poderosa a igreja possa crescer em maturidade, o corpo de Cristo maduro sendo gerado dentro das igrejas, ó Pai, e que em tudo isso nós possamos ver o teu nome sendo glorificado. Eu junto a minha oração, eu junto a minha fé com os meus irmãos aqui, sabendo que a unidade é gerada pelo teu Espírito. Por isso te peço agora, Espírito Santo de Deus, vai invadindo cada coração aqui, vai invadindo cada casa, cada igreja, cada família aqui, que a unidade do Espírito possa se manifestar em nosso meio, e nós possamos ver tudo aquilo que está separado dos teus filhos possa retornar, tudo aquilo que está dividido, até mesmo nas emoções dos teus filhos, ó Pai, possa ser restaurado, todo ânimo dobre, toda palavra contrária, toda vozes e mais vozes que estão na vida dos teus filhos seja separada da verdadeira voz que é a tua, meu Senhor, em seus corações. Por isso, abençoa a tua igreja também. Eu oro pela igreja, eu oro pelos teus servos, eu oro pelas igrejas aqui representadas, eu oro pela igreja alva, que ela surja nesse momento poderoso, ó Pai, sendo levantada de uma maneira poderosa com essa unidade do Espírito, ó Pai. Com essa unidade poderosa do Senhor, é o nosso desejo, é a nossa oração, é o que nós clamamos e buscamos nesse dia de hoje, ó Pai, onde nós nos dedicamos, ó Pai, onde nós jejuamos, onde nós nos alimentamos da Tua Palavra, onde nós oramos, ó Pai, para que possamos ver, ó Pai, a força que tem quando um povo se une em Ti, o avivamento que tem quando um povo se une realmente em quem eles são em Ti, ó Pai, não somente estarem unidos no lugar, mas eles entenderem que são corpo de Cristo, que eles são a Tua expressão na terra, ó Pai. Por isso faz essa obra, nós oramos, clamando essa intervenção do céu, fazendo, ó Pai, com que os Teus milagres venham sobre a vida do Teu povo. Eu oro também nesse jejum, ó Pai, por milagres criativos de Tua parte sobre a Tua igreja. Eu oro para que curas físicas venham sobre o Teu povo, curas emocionais, para libertações espirituais venham sobre a tua igreja de uma maneira poderosa, Pai. Que enfermidades reconheçam a autoridade que há no nome do Senhor Jesus e recuem e reconheçam essa autoridade, ó Pai. Libertações aconteçam e o teu nome, Pai, que é poderoso, seja glorificado, Pai. Que nós sejamos um. Até sermos um, ó Pai, clamaremos, oraremos e buscaremos a Tua face, ó Pai. Nós não somos um somente em um grupo, nós não somos um, ó Pai, somente naqueles que nos agradam. Nós somos o corpo de Cristo nessa nação, nós somos o corpo de Cristo em nossas cidades. Por isso manifesta a Tua glória, Pai, que toda barreira de divisão caia por terra e nós possamos crescer com essa maturidade do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, família. Deus os abençoe demais. Olha aí, ó, terceiro dia juntos.
palavra, jejum e oração. Que Deus abençoe muito a tua vida, Deus abençoe a tua história aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos! Fiquem na paz do Senhor. Valeu, tchau, tchau.